Bom dia, galerinha do primeiro ano. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, na nossa teleaula, na nossa aula remota, nós vamos fazer a correção daquelas atividades que foi repassada para vocês. Então, no caso, aqueles que fizeram, hoje vão saber se acertaram ou erraram aquelas atividades. Aqueles que não fizeram, não vão poder mais entregar. Afinal de contas, já foi corrigido, então não se pode mais mandar atividade, certo? Então, estou corrigindo aqui as atividades e tirando dúvida com relação à atividade. Já que no primeiro slide que eu passei, que apesar de vocês terem achado um pouco longo, mas ele falava sobre o assunto da atividade. Então, agora a gente vai corrigir essas atividades. E para começar, vamos lá. Então, vamos começar. Então, correção das atividades da origem da vida, do capítulo 1, página 273 a 289 do livro didático, que vocês tinham que acompanhar, público-alvo dos primeiros anos. Então, a gente vai agora começar a corrigir nossas atividades. O primeiro exercício, que era o número 11, lá naquela folhinha em PDF que vocês tiveram, ele falava o seguinte: Louis Pasteur foi um cientista químico, bacteriologista francês que revolucionou os métodos de combate às infecções. Entre outros trabalhos, estudou a fermentação do vinho e da cerveja. Descobriu o processo chamado pasteurização. Do leite e criou a vacina contra a hidrofobia ou raiva. Em 1995, 100 anos após a morte de Pasteur, no prédio antigo do Correio, do Rio de Janeiro, abrigou uma exposição comemorativa à vida dele. Estava lá representados as conhecidos experienciados frasco de pescoço de cisne, que é esse aqui, contendo líquidos nutritivos. Após a fervura, não apresentava micro-organismos. Com essa experiência, o que é que Pasteur conseguiu? Então, nas últimas aulas eu estava falando para vocês que teve lá o Francesco Redi, que ele acreditava na teoria chamada biogênese. Aí veio um outro cientista chamado Needham, e Needham, no caso aí, ele já acreditava na chamada abiogênese. Veio Spallanzani, que era outro cientista, e falou o seguinte, que estava contra Needham, que acreditava na biogênese de Redi. Para acabar essa confusão, na hora da quem estava certo, quem não estava, Pasteur fez esse experimento, colocou o caldo nutritivo dentro de um recipiente na qual ele criou um pescoço de cisne, onde ele deixou uma pequena abertura para quê? Para a passagem do oxigênio. Como o oxigênio não chegava até aqui, o líquido não poderia apodrecer. Então, no caso aí, Pasteur, ele derrubou totalmente a teoria chamada abiogênese, Então, no caso aqui, qual foi o intuito de Pasteur? Derrubar a teoria chamada abiogênese. Incentivar a espontânea? Não, porque espontânea vem da abiogênese. Incentivar o fixismo? Não, o fixismo, pessoal, é aquelas coisas imutáveis. Então, isso daí ele não fez. Derrubar a hipótese heterotrófica? Também não, porque um precisa se alimentar do outro. Não tinha nada a ver. Então, a resposta correta era derrubar a abiogênese. Destruir a lei de uso e desuso? Isso daqui vinha de Lamarck, que a gente não foi falado ainda em evolucionismo. Também não tinha nada a ver sobre o assunto. Então, a resposta certa, conforme, era a D. Segunda questão. Vamos para a segunda questão. Vou tentar ser o mais breve possível, pessoal. Questão 12. Pessoas têm o hábito de pescaria em certos locais. Utilizam larvas de moscas criadas em arroz cozido. São utilizadas como elementos de isca para poder pegar peixe. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente, quer dizer, do nada.
do arroz cozido, tal como preconizado na teoria da geração espontânea. Então, essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, né? E a partir dos estudos de Rede e Pasteur, que mostram experimentalmente o que é que mostrava com relação a Rede e a Pasteur. No que é que eles acreditavam? Que todo ser vivo nasce de outro ser vivo pré-existente. Então, para se ter vida, é necessário vida. Então, no caso aqui, qual era a resposta certa? Né? Seres vivos podem ser criados em laboratório? Podem ser criados, mas não fala sobre a teoria que realmente a gente quer. Segundo, a vida se originou no planeta a partir dos micro-organismos? Pode ter se originado de micro-organismos. É a teoria da evolução química, mas o que Rede e Pasteur queria era a teoria chamada biogênese, né? Letra C. O ser vivo é oriundo, quer dizer, vem da reprodução de outro ser vivo pré-existente? Então a alternativa correta era a C. Os seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados? Eles podem até ter um parentesco, mas aí fala de evolução química, não tem nada a ver com o assunto que a gente estava tratando. E vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente de cadáveres e caldos nutritivos, respectivamente. Essa também, eles podem ser gerados, mas não estava se falando disso. Estava falando do quê? Que se a vida só pode se originar de uma outra vida pré-existente. Então a resposta certa era C. Passando para a próxima questão. Questão número 13. Em uma difícil tarefa repassada aos pesquisadores e cientistas em busca pela explicação científica sobre a origem de vida no planeta Terra, uma das etapas consideradas essenciais é o surgimento aglomerado de proteínas e coacervados, capazes de isolar assim um meio interno do ambiente externo, permitindo as reações bioquímicas ocorressem dentro das estruturas de forma diferenciadas do reino do meio externo. Essa tal hipótese envolvendo essa etapa, quer dizer, então ele estava falando aqui dos coacervados. Como é que surgiu os coacervados? Naquele vídeo anterior eu falava que o coacervado veio do quê? Houve o grande caldo, né, a grande sopão, que era o grande oceano. Esse oceano foi produzindo o quê? Moléculas, e essas moléculas foram se transformando e ficando em moléculas mais complexas, e daí começou a surgir substâncias como proteínas, lipídios e etc. Né? Isso daí forma muito aquela questão da teoria endossimbiótica. Daí surgiu essa aglomeração de proteínas, que se deu o nome de coacervado, para que no futuro se transformasse numa célula procariótica e eucariótica, né? Então, primeiramente, qual era a resposta correta? Considera-se como espontâneo o processo de surgimento de vida no planeta. Quer dizer, por que foi espontâneo esse surgimento de vida no planeta? Porque foi acontecendo o quê? Através dessas união de substâncias que não tinham vida, né? Porque eram nutrientes que não tinham vida. Nessa aglomeração criaram essas substâncias e essas substâncias se transformaram em vida, né? Então surgiu de uma teoria que a gente pode dizer chamada biogênese. Então ela não pode ser descartada também, né? Então nesse caso aqui considera-se como um processo espontâneo o surgimento de vida no planeta. Surgiu o coacervado, que era uma preparação para a célula procariótica, e da célula procariótica surgiu a célula eucariótica. Então, na procariótica começou a surgir os micro-organismos, as bactérias. Já na célula eucariótica surgiram os seres mais complexos, como o ser humano e os outros animais e tudo que vive hoje aqui nessa diversidade genética, né?
Então, não poderia ser as outras, porque contesto o princípio de abiogênese sobre a evolução química, eu não estou contestando, né? Então, estou falando de abiogênese, então eu não estou contra a abiogênese. Então, é por isso que a A está errada. Reforça a ideia comprovada que todo ser vivo se origina de outro? Não. Ele, pelo contrário, ele diz que um ser vivo, quando foi formado, eles vieram de nutrientes não vivos. Então ela fala muito sobre a questão da abiogênese e não biogênese. Letra D. Sugere que os primeiros seres vivos se multiplicavam como os vírus atuais. Não, porque para precisar se multiplicar como vírus é necessário de um hospedeiro, né, de uma pessoa, de um animal. Então não teria como ser a resposta D. E a E. Questiona a teoria criacionismo. Não, nós não estamos discordando de Deus, nós estamos aqui... E assim como a teoria evolucionista lamarckista. Ele pode até desconsiderar o criacionismo pela evolução química, né? Mas ele não desconsidera essa evolução lamarckista. Então ela estaria mais ou menos certa, mas estaria errada porque a questão do criacionismo, certo? Próxima questão, número 14. Próxima... Quando nos referimos sobre a origem da vida, é de forma explicada por diferentes teorias. Em uma delas, sugere-se que a vida surgiu devido à presença de gases na atmosfera, que sofreram ação de descargas elétricas e radiações, fazendo com que as moléculas inorgânicas dessem origem a moléculas orgânicas. Essa ideia é conhecida como... Aí no caso aqui, a biogênese, a vida nasce do nada, é aquele negócio, eu pegar esse vaso aqui vai nascer o quê? Um urubu, então não é essa. Geração espontânea, tudo nasce do nada, né? Se cair uma laranja, entra também de novo a chamada biogênese, da laranja nasce um carneiro, não é isso que está falando. Panspermia é aquela teoria que toda a vida veio fora do planeta através de meteoros, e dentro desses meteoros tinha os micro-organismos. E também não é essa, né? Seleção natural. Seleção natural vem de Darwin, né? Que ele acreditava que todos os animais foram colocados aqui e tiveram que se adaptar no meio. Então não é isso. E a evolução química é a correta. No caso aí, quem colocou, por quê? Porque era de matérias inorgânicas, quer dizer que não tinha vida. Naquele sopão foi gerando vida. Então aí surgiu a teoria da evolução química. Então essa daí é a resposta correta. Próxima questão, quinta questão. Ou 15ª. São diversas especulações sobre a origem da vida. Opa, desculpa pessoal. É porque acontece mesmo, né? Vai ter que começar tudo de novo. Acontece mesmo do celular cair. Né? Mas vamos continuar aqui, rapidinho. Desculpem aí, é porque é tudo improvisado, né, meu povo? São diversas especulações sobre a origem da vida no planeta. Os estudos sobre os assuntos evidenciam a importância dos avanços tecnológicos, das pesquisas, para o aprimoramento das hipóteses, como também para a origem da vida. Porém, alguns séculos de estudos, consideráveis avanços, ainda existem muitas perguntas sem respostas. Sobre as principais teorias da vida, podemos afirmar que, qual era a afirmação correta? No caso aí foi a A. Por quê? Haldane e Oparin admitiam que as moléculas inorgânicas, que eram aquelas sem vida, então quando eles fizeram o teste, eles pegaram elementos químicos sem vida, encontrados na atmosfera primitiva, se combinaram, formando moléculas orgânicas simples. E depois vieram a de autoduplicação e metabolismo. Então, no caso, ele começou com moléculas simples, essas moléculas simples se tiveram os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, né? Primeiramente veio o RNA, para depois vir o DNA, e aí surge vida. Então essa teoria do Haldane e do Oparin está corretamente. É como vimos naquele vídeo passado, que vocês podem até ter achado um pouco longo, mas na verdade eu estava explicando detalhadamente sobre o assunto. Então por isso que era necessário fazer aqueles vídeos um pouco maior.
Continuando, a teoria da biogênese foi confirmada por pesquisas realizadas por Pasteur? Não, Pasteur, ele organizou a teoria chamada biogênese e não a biogênese. Por isso que a B está errada. Os avanços tecnológicos e as pesquisas permitiram definir a descoberta da vida como sendo através da evolução dos componentes inorgânicos originados no próprio planeta Terra? Não. Porque os gases iam para a atmosfera, então não ficavam no planeta, para depois, com as descargas elétricas, serem ativados, esses átomos se transformarem em molécula para voltar ao planeta. Então essa daqui estaria também errada. Segundo a panspermia, os primeiros seres vivos teriam vindo do cosmos e seriam pluricelulares e autótrofos. Nós não poderíamos dizer se eles eram pluricelulares. A gente não estava aqui, a gente não sabia. E outra, tudo começou de seres simples, que era unicelular. Como é que pode já vir pluricelulares? Então, quando tem essa palavra aí, já está errada a resposta. As pesquisas realizadas puderam comprovar a hipótese autotrófica, pois não existiam nutrientes suficientes na Terra primitiva para suprir os seres vivos. No caso aqui, a hipótese autotrófica ela surgiu, mas houve a necessidade porque criaram-se vários organismos e esses organismos precisavam se alimentar. Quando falo em organismo, estou falando de seres vivos. E eles precisavam, e criou uma competição de sobrevivência. Então, por isso que surgiu os heterotróficos. Então, essa daqui não está correta, porque precisa tanto dos autótrofos como os heterotróficos, certo? Próxima questão. 16. Na conjectura do mundo atual, a chamada teoria endossimbiótica é a mais aceita para explicar a origem dos cloroplastos, uma organela relacionada com a fotossíntese. Segundo essa teoria, os cloroplastos são ancestrais de quê? Então eles vieram de quê? De seres da primeira célula. Qual era a primeira célula? Procariótica. Então onde tem eucariótico, como? A B e a E já está errada, certo? No caso, eles tinham que ser procarióticos e fazer ou a quimiossíntese, que era no começo, né, que era pegar aqueles nutrientes e transformar em energia, como eu falei naquele vídeo anterior, ou se não, através da luz solar. Por isso que eles tinham que ser autotróficos. Desculpem aí, pessoal, só um minuto. Continuando. Então, nesse caso aqui, tinham que ser procariontes autotróficos. Então, a A já estaria eliminada e ficando somente a D, que foram capturados por outras células. Certo, pessoal? Então, no caso aí, a correção da 16 é essa. Próxima questão. 17. Observe o esquema abaixo, que no caso aqui é esse aqui, que não deu para colocar abaixo, né? Mas lá na folhinha de vocês está abaixo, que representa algumas etapas da hipótese das células eucarióticas surgirem, né? Em parte como resultado evolutivo do processo gradual da endossimbiose, né? No caso aqui, a célula ela foi evoluindo, né? Então, era uma célula procariótica, né, que a gente viu, e no caso aqui ela começou a separar o material genético e a colocar o DNA dentro desse material, né, que no caso é o ácido desoxirribonucleico. Ele foi agrupando aqui dentro, criou-se invarginações, né, que são essas entradas, essas fissuras, para criar o quê? No caso aqui, a carioteca, certo? E para que esse material ficasse reservado com uma informação genética. E do lado foram criando vários sistemas e complementos dessas células, né? No caso aí, eles foram criando mitocôndrias, que é um depósito reservatório de energia, né? Foi criando
complexo golgiense. Então foi havendo uma organização celular, resumidamente. Então, com base nesse esquema, assinale a alternativa incorreta. A endossimbiose de uma procariótica fotossintética, aqui na quinta, né, que é essa daqui, né, no caso aqui, originou as células eucarióticas heterotróficas atuais. Não, cada um foi para o seu lado. A eucariótica foi para cá, que virou a célula animal. A vegetal criou a sua camada de celulose e foi para o outro lado. Então, no caso aqui, a alternativa A já estaria incorreta. As invaginações, quando falo invaginações, é a criação dessas fissuras. Então, tá certo. Uma célula procariótica aeróbia associou-se a uma procariótica heterotrófica, aumentando o seu potencial energético. Também está certo. Precisou de criar esse potencial energético, como falei lá naquelas aulas passadas. Letra D. Como resultado das invaginações, o envelope nuclear se formou. É verdade, ó. Então aqui vem a formação para formar o envelope nuclear. E uma célula procariótica teve sua capacidade aeróbia. Quando fala aeróbia, é aquele processo de respiração que eu também expliquei no vídeo passado, né, de oxigenação, né, que o C precisa de oxigênio. A anaeróbia não precisa de oxigênio para sobreviver. A aeróbia precisa de oxigênio para sobreviver. Então, da B, C, D e E estão corretas, a única incorreta era a letra A. Continuando. A 18. A teoria mais aceita hoje sobre a origem das mitocôndrias é de que elas são derivadas de organismos procariontes que viviam no citoplasma de outras células. Dois argumentos que dão suporte a essas teorias são, no caso, dois argumentos que dão suporte a essa teoria são, quais são os argumentos, né? As mitocôndrias possuem DNA próprio? Não. O DNA ele vem na célula, mas não é próprio da mitocôndria, né? Porque existia mitocôndria lá na célula procariótica também. As mitocôndrias possuem ribossomos, e material genético similares aos das bactérias também. Por quê? Porque elas vieram lá da célula procariótica, as mitocôndrias. Elas não vieram somente na célula eucariótica, né? Então essa daí está correta. As mitocôndrias formam mesossomos e cistoesqueletos muito desenvolvidos como as bactérias. No caso aí, não, né? O cistoesqueleto é a parede celular. As mitocôndrias, assim como as bactérias, se multiplicam por meiose, ou possuem peroxissomos, ou não, e não possuem peroxissomos, não. Isso daí também está errado, porque elas se multiplicam, né, por mitose e meiose, né, e também possuem peroxissomos. As membranas externas e os RNAs mensageiros das mitocôndrias são similares aos das bactérias? Não, porque evoluíram no decorrer da teoria, né? No caso, a evolução ela trouxe uma evolução para ambas, né? RNAs mensageiros ficou agrupado como uma forma de informação e os outros foram também se organizando na célula eucariótica, certo? Então a alternativa certa era a B. 19. A teoria endossimbiótica sugere que algumas organelas são descendentes de organismos procariôticos que são fagocitados. A fagocitose é a eliminação sólida, né, de todo o material ou todo o resíduo de uma célula, né? Então é fago. Fago vem de substâncias sólidas dentro da célula. Pino vem de substâncias líquidas da célula. Nas células que passaram a viver em simbiose. Quando falo em simbiose, é viver em conjunto, né? De acordo com essa teoria, além das mitocôndrias, qual outra organela surgiu desse modo na célula eucariótica? Então, a organela que surgiu foi o cloroplastos, né? Porque aí deu
aquela diversidade do reino plantar, que faz a fotossíntese, né? Então, ribossomos tem, núcleo tem, peroxissomos tem, vacúolos, que são os bolsões de água, tem, mas o que foi diferencial nessa célula, quando teve a teoria da endossimbiose, foi o cloroplasto, que deu a fotossíntese e trouxe os animais, né, no caso aí, ou não é os animais, é os vegetais, né, que é do reino metafita, os cloroplastos, certo? Que vem a clorofila, pigmento. E a última questão, só para a gente terminar aqui, as mitocôndrias apresentam características que sugerem a elas e são descendentes de células que foram fagocitadas por outras. Entre as alternativas a seguir, marque a única que não corresponde às características que apoia a teoria endossimbiótica. Então, no caso aí, qual era a única que não se encaixava, né? As mitocôndrias possuem uma membrana revestindo-as. Elas não possuem essa membrana revestida. Quem reveste é a carioteca e reveste o núcleo, né? Que fica guardado o DNA. As mitocôndrias, elas ficam do lado de fora, né? Próximos ao DNA, para fazer a função delas, liberar energia, né? Então, as mitocôndrias possuem DNA e ribossomos? Possuem. As mitocôndrias possuem capacidade de autoduplicação? Elas também se duplicam. As mitocôndrias possuem sistema de membranas internas? Sim. As mitocôndrias possuem DNA bastante diferente do DNA nuclear? Também. Porque cada um vai fazendo sua função dentro da célula. A única alternativa intrusa era a alternativa E. Viu, pessoal? Então, finalizando nossa correção de atividades, não precisa mais vocês entregarem o trabalho. Quem entregou, ótimo, vai ter lá sua nota registrada e tudo. Agora, quem já não entregou, eu não posso fazer nada, né? Porque a gente tem um limite de tempo. Mas eu trouxe aí a devolutiva das correções, certo? Espero que tenham tirado dúvidas. Podem fazer comentários, certo? E desculpe se os vídeos estão ficando grandes, mas é porque a gente tem que explicar sobre o assunto, certo? Muito obrigado, que todos estejam bem e que se cuidem, viu, pessoal? Até a próxima aula.